Agora a gente vai ensinar aqui como que liga esse relé de sobretensão e subtensão. Para começar, a gente tem aqui N e o L. Se for um circuito monofásico, no L vai ligar uma fase e no N vai ligar o neutro. Se for bifásico, vai ser fase e fase. E ele funciona tanto 110 quanto 220 volts. Então você pega a primeira coisa alimentar aqui, fase no L e neutro no N. Ele já vai energizar assim que você ligar na tomada ou ligar algum disjuntor que tem antes dele. E no nosso caso aqui a tensão é 127. E ele já vem pré-configurado para 220 volts, por isso que ele vai dar esse alarme aqui de subtensão. Então ele já está em falha. Nesse caso aqui, ele já mostra quanto que está de tensão, que no caso a tensão real aqui é 117, e o LU, que é justamente o alarme de tensão baixa. Para começar a configuração aqui, aperta e segura o 7 durante alguns segundinhos, aí ele já vai entrar no menu de parâmetro. O primeiro parâmetro aqui é o A1. Esse daqui é o tempo para ele energizar o relé assim que você liga. Esse tempo aqui ele já vem pré-configurado em 10 segundos. Então, vamos supor, caiu a energia, aconteceu alguma coisa, desligou. Assim que ele voltar, assim que ligar, ele vai contar esse tempo aqui que está no A1. Só depois desse tempo ele vai energizar o relé. Então é recomendado deixar no mínimo 10 aí, ou pode aumentar se precisar. Deixar 15 aqui só para a gente testar. A2, ele é o valor de sobretensão. Então esse valor aqui é onde ele vai desligar por sobretensão. Então vamos supor, numa rede aí que é 110, o legal é você deixar... Você primeiro vê quanto que está dando de tensão real, que no nosso caso aqui é 117, e coloca sei lá, 10, 15% a mais de segurança aí. Então nesse caso aqui, se o nosso real é 117, eu vou deixar aqui 130 volts aqui. Isso aqui é bom você acompanhar durante o tempo, porque pode ser que, dependendo da região, aí vai ter variação de rede, e você vai ter que ajustar esse valor, mas para a gente testar aqui, deixar uns 10, 15% a mais da tensão que está dando já é um bom início. Então a 2 a gente vai deixar 130. O A3 é a tensão de recuperação depois de uma sobretensão. O que é isso? Vamos supor, passou de 130 volts, ele vai desarmar, que é o que a gente configurou no parâmetro anterior. Ele vai desarmar e ele vai ficar desarmado até que a tensão abaixe desse outro parâmetro aqui, que no caso é 124. Aí você pode também ajustar, deixar... Nesse caso aqui acho que 124 tá bom, porque se ele passou de 130 ele desarmou, mas às vezes a tensão está flutuando e está alta ainda. Então só depois que ele baixar desse valor que ele vai voltar a armar. Então se a gente deixou 130 de limite, a gente deixa aqui 124 de tensão de recuperação. Esse quarto parâmetro aqui é o tempo que ele vai ter que ficar com a tensão estabilizada depois de uma sobretensão. Então vamos supor, ele desarmou por sobretensão, a tensão estabilizou. Mesmo depois dela estabilizar, ele ainda vai aguardar esse tempo aqui para ele armar de novo. Então no caso aqui está 30 segundos. Eu acho que é um tempo bom de segurança, ainda mais se teve um pico de tensão. O A5 é o tempo para ele desarmar por sobretensão. Então vamos supor, no nosso caso aqui, 130 volts de limite. Se a tensão passar de 130 durante 1 segundo, ele vai desarmar. Aí nesse caso aqui, se você quiser alguma coisa mais segura, você pode diminuir esse tempo para assim que passar durante 0,1 segundo, ele já vai desarmar. Ou se não for um equipamento muito sensível, você pode aumentar um pouquinho, porque dependendo da região pode ter uma variaçãozinha e ela até aceita um pouco de sobretensão. Então a gente vai deixar um segundo aqui que é o padrão. O A6... ele é a tensão baixa, que é o primeiro alarme que estava dando. No caso aqui ele está 170 volts, por isso que ele estava dando alarme quando a gente ligava o relé. Então esse valor aqui é o valor de tensão mínima para ele funcionar. No nosso caso aqui, como a rede é 110, esse valor tem que estar abaixo da tensão de trabalho nossa aqui. Como estava dando 117 volts a nossa tensão real, eu vou deixar aqui 100 volts de tensão mínima. Então se a tensão baixar de 100 volts, aí ele vai desarmar.
O A7 é aquela tensão de recuperação depois de uma tensão mínima. É o mesmo da tensão máxima, só que o inverso agora. Vamos supor que ele desarmou, ele baixou de 110, 100 volts ali, ele desarmou. A gente deixa um valor de tensão aqui, vamos supor 105 volts, que quando ele voltar acima de 105, ele vai armar de novo. Então ele tem sempre que ser maior do que o parâmetro anterior. O A8 é o tempo de recuperação depois de uma tensão baixa. É o mesmo procedimento de tensão alta, só que agora é tudo para tensão baixa. Então se ele der um alarme de tensão baixa, mesmo depois que a tensão volte, estabilize, ele vai contar esse tempo aqui para armar de novo o relé. 30 segundos aqui é o padrão, a gente vai deixar. O A9 é o tempo que ele permanece com tensão baixa, que é igual aquele outro parâmetro de sobretensão. Nesse caso aqui ele vem padronizado em 1 segundo. Se a tensão baixar de 100 volts, que é o que a gente configurou, durante 1 segundo, o relé vai desarmar. Aí você pode ajustar esse tempo aqui para menos ou para mais. A gente vai deixar 1 segundo aqui, que é o padrão. O A10 é o limite de corrente. Esse relé aqui, ele funciona até 63 amperes. Esse daqui é o valor que você vai colocar como limite de corrente, para se caso der algum curto ou alguma corrente excessiva aí, ele desarma. Aí vai depender do equipamento que você vai ligar. Mas aí você pode ajustar de 1 até 63 amperes. No caso aqui, como não tem nada ligado, eu vou deixar 40, que é o padrão. O A11 é o tempo de recuperação depois de uma sobrecorrente. Vamos supor, no parâmetro anterior ali estava 40 amperes. Se ele passar de 40 amperes, ele vai desarmar e ele vai contar esse tempo aqui que você colocar no A11 para ele voltar a armar novamente. Então, no caso aqui, 30 segundos. O A12 é o tempo de corrente acima do permitido. No caso, a gente colocou ali 40 amperes. Então, se ele ficar com mais de 40 amperes durante 1 segundo, que é esse parâmetro aqui, ele vai desarmar. Aí aqui você pode abaixar ou aumentar conforme for a sua necessidade aí. E agora esses parâmetros aqui a gente quase não vai mexer, porque esse aqui é o de calibração de tensão. Então vamos supor que você vai mexer, que você meça a tensão com um multímetro ou algum outro equipamento e esteja dando diferente dele. Aqui você consegue ajustar e colocar um offset em cima desse valor, mas não precisa mexer nisso, pode deixar 0 porque ele já vem calibrado de fábrica. Esse 14 aqui, ele é o parâmetro de quantas vezes ele vai permitir uma sobrecorrente no relé. Nesse caso aqui, em off, ele está desligado, então ele vai, vamos supor, se der uma sobrecorrente, passar de 40 amperes, ele vai desligar, vai contar aquele tempo de 30 segundos e vai ligar de novo, e vai ficar nisso. Vamos supor que você queira colocar um limite nisso, para ele não ficar indo e voltando para se caso tenha algum problema no equipamento. Aí nesse parâmetro aqui, em vez de off, que é o 14, você vai colocar a quantidade de vezes que ele pode rearmar por sobrecorrente. Então vamos supor, se você colocar 20 vezes aqui, ele vai tentar armar de novo por 20 vezes e se continuar desarmando, aí ele vai parar e não vai armar de novo. O padrão dele é vir desligado, então a gente vai manter desligado, que é sempre armar. E é isso. Aí agora o relé está configurado. Salvou as configurações, ó, o relé já armou, porque a tensão já entrou dentro da faixa, que é a nossa aqui de 117 volts, né? E agora o relé já está funcionando. Esse botão aqui você consegue desarmar manualmente, ó, desligou e ligou. E agora já está configurado. É isso.